Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário no final se você já assistiu, se você vai assistir, se você não se interessou em assistir esse filme com a Renée Zellweger, que ela interpreta aí a autora Beatrix Potter, num filme que tem um quê de romance, tem um quê de biografia, tem um quê de drama. E tem o Evan McGregor e Emily Watson participando. A revista Bula, não somente uma vez, já recomendou esse filme. Uma das pessoas, olha ela aí, ó, escreve fazendo os livros dela. É a Renée Zellweger fazendo a Beatrix Potter. Aí a Fer Calaon, em março agora de 2024, postou: prepare-se para se apaixonar. Filme incrivelmente fofo com Renée Zellweger na Netflix que vai te fazer querer guardar ali um potinho. Muito bom. Não foi somente ela na revista Bula e outros sites que recomendou. Gente, muito bom. A história nem sempre foi justa com mulheres. Ela viveu numa época, século XIX, que foi uma época meio que difícil para ser mulher, para ser uma mulher bem-sucedida. Uma mulher bem-sucedida naquela época era uma mulher que era bem casada com um homem respeitado, com um homem com dinheiro, né, que tivesse reconhecimento da sociedade. Então, a Beatrix Potter é como se fosse uma dessas heroínas que ficaram lá para trás. Ela foi escritora, ilustradora britânica que concebeu a história do Pedro Coelho, que até hoje ressoa, que até hoje é reconhecido. Nascida e criada em um lar artístico de boa situação financeira, Beatrix e o irmão Bethan puderam usufruir de boa educação, inúmeros animais de estimação, conforto e viagens para o campo. Os passeios pelo interior da Escócia fizeram ela se apaixonar pela vida reservada em meio à natureza e às montanhas. Tanto que, quando se tornou financeiramente independente, ela virou proprietária da belíssima Hilltop, uma residência encantadora em uma fazenda em New Surrey. A história de Beatrix é narrada no drama de Chris Noonan, Miss Potter. Mas lembrando que antes dela ir para esse belíssimo lugar, nessas propriedades, ela vive os dramas, romances, que também são dramas na vida dela, né? E vocês veem também um quê da história, mostrando o quanto naquela época que a Beatrix viveu, as coisas eram muito mais devagar para você saber, questão de saúde, mesmo os médicos mais experientes, eles não conseguiam tratar certos tipos de doença com eficácia para que desse mais tempo de vida aos pacientes, tanto que você vê que um dos personagens, ele chega a um momento em que ele morre e para que se avise para outra pessoa, né, que tá distante, eu não posso dar spoiler, mas eu tô falando que existe essa questão de dar a notícia e dando a notícia, primeiro eles falavam assim: fulano de tal está mal, vem aqui, né, urgentemente. E a pessoa ia até o local e na maioria das vezes a pessoa já tinha entrado em óbito, mas enfim, não era como hoje que tem um WhatsApp que na mesma hora você consegue conversar com alguém, explicar o que está acontecendo e já ir se preparando para algo de ruim, né? Muitas vezes você vê a pessoa bem, naquela época você via a pessoa, ia para fazer alguma coisa importante e quando você passava um mês, que é um tempo muito curto hoje em dia para nós, para eles era um tempo suficiente para uma pessoa estar bem e do nada já partir para o mundo celestial, né? Para dar notícia era bem difícil. Então o filme é protagonizado por Renée Zellweger. Essa longa-metragem narra a ascensão da jovem artista, ou seja, ela vai evoluindo como artista, mesmo que nem mesmo os pais, principalmente a mãe dela, não reconhecia que ela era uma pessoa talentosa. E ela começou a ganhar o seu próprio dinheiro e você vai se encantar com a forma em que ela lida com essa situação dela. Porque ela fica encantada que as pessoas estão reconhecendo ela, que os seus livros começam a ser vendidos. Essa é o bacana da carreira literária dela mostrada no filme, tá? Então, embora tenha tido dificuldades em encontrar a princípio uma editora disposta a publicar
suas histórias, ela conseguiu, em 1902, convencer os irmãos da Frederick Warner a publicarem a história de Pedro Coelho, o livro infantil com ilustrações da própria Beatrix. Aí vocês encontram na internet. Logo se tornou um sucesso, embora a literatura infanto-juvenil ainda fosse um mercado pequeníssimo na época. Beatrix também se apaixonou pelo editor Norman Warner, que atua fazendo o Norman, é o Evan McGregor. E é seu romance que é a trama central do filme de Nuna, tá bom? É em volta desse romance que a gente fica mais apaixonado pelo filme. Parte importante que a pessoa que fez o artigo trouxe aqui é essencialmente uma feminista, mesmo sem saber que ela era, né, que significava esse termo feminista. Ela deu um grande passo no estabelecimento de carreiras femininas e na concepção da ideia de independência financeira. Então, uma das mulheres marcantes na história da evolução da mulher, né, no mercado de trabalho. Olha só que questão interessante que o filme também pode trazer. Da liberdade criativa, artística e de pensamentos das mulheres, e que as mulheres podem atuar muito mais do que dentro de sua própria casa. O filme de Nuna explora visuais bucólicos, arrebatadores, enquanto cruza com cenas urbanas da movimentada Londres, flashbacks que explicam para o espectador como Beatrix foi crescendo e como o modo que foi educada pelo pai a tornou uma artista bem-sucedida. Esse romance com o editor e sua relação difícil com a mãe, que era a personalidade de narcisista, que sempre a desprezou como artista. E você percebe isso no filme. Ela nem sabia que a filha era famosa, e quando ela ficou sabendo, o pai falou, ela não fez um cara de contente, tá? Então, pra ela tipo, tava com dor de cotovelo com a própria filha, gente. Então, é muito interessante. Aí ela fez aqui Mary Poppins, né? E a Noviça Rebelde também. Fez vários filmes ótimos, a Zellweger. E para quem não conhecia a literatura da Beatrix Potter, olha só. A história de Pedro Coelho, ó. The Tale of Peter Rabbit. Peter Rabbit. Falei certo ou não? Tá na Amazon. Olha só. Olha que lindo. E no filme vocês veem a forma em que ela observa as próprias ilustrações. Ela não vê como ilustrações, ela vê como verdadeiras histórias. A imaginação dela flui de uma forma infinita e muito interessante. E você acaba de rir, né? Com a forma como ela mesmo enxerga os desenhos dela. E a emoção que ela tem com relação a isso. Aí ela mesma fez esse roteiro, ó. Antes de sair, a mamãe coelho avisou: vocês podem passear, mas não entrem na horta do Sr. Gregório. Espuminha, Estopinha e Cotonete, que eram coelhos bonzinhos, foram colher amoras, mas Pedro, que era muito arteiro, foi direto para a horta. Nesta nova edição, o leitor poderá se aventurar com a história de Pedro Coelho, na nova tradução de Igor Barbosa, acompanhada no prefácio de Marcela Seixas Martim, e as belíssimas ilustrações do mineiro Walter Lara para entrar no inesquecível universo de Beatrix Potter. A Beatrix até hoje é memorável. E se você gostou de ver essa sugestão de filme e conhecer um pouco da personalidade da Beatrix Potter, da autora dos livros infantis aí, de coelhinhos, a história de Pedro Coelho, olha só, deixa o seu like, tá? Tchau, gente, beijo, muito obrigada sempre.